rapaziada. Quem conhece o Museu da Pelada sabe quanto nós gostamos de fotografia, né? Nós estamos sempre trazendo assim aquelas imagens maravilhosas e vocês devem entender o que para mim representa esse momento hoje, de estar aqui entre Ricardo Beliel, para mim um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, Brasil, assim, tá ali, né? Topo da lista. O cara já fez de tudo, mas também teve uma parte da carreira que fez uma coisa que muito nos interessa, que foi trabalhar na Placar e fazer matérias sobre os personagens de futebol. No Globo e na Manchete Esportiva. Eu trabalhei na Manchete Esportiva com uma turma que era João Saldanha, Ney Bianchi, Nelson Rodrigues fazia as colunas e visitava a redação sempre que podia. Então era José Maria Escassa, tinha uma galera daquela época. Maravilhosa. E você, a gente está aqui hoje sendo ainda filmado por Guilherme Planel. Não é pouca coisa. Um dos maiores documentaristas também do país. Realmente, por que eu estou aqui sem saber o que eu faço, né? Não, mas você é a alma do Museu da Pelada, pô, imagine. Ô, Ricardo, lá no museu, o que a gente recebe muito dos nossos... pessoal que acompanha, o pessoal do time lá, né, é pedido para que a gente faça matéria relembrando a geral. Que é aquele momento, né, mágico, né, do futebol que conseguiram acabar, né? Não só com a geral, como com o Maracanã como um todo, como aquela imagem, né, que a gente sempre acompanhava muito através do Canal 100. Eu queria que tu lembrasse desse mundo, desse momento maravilhoso. Bom, assim, o Maracanã para mim sempre foi um espaço muito próximo à minha vida, né? O primeiro jogo de futebol que eu assisti, meu pai também era jornalista, e eu assisti no final dos anos 50, um jogo entre Botafogo e Santos com Pelé e Garrincha jogando. E meu pai, por ter acesso aos vestiários, me levou a mim e meu irmão, que éramos pequenos, éramos crianças, para ver os nossos ídolos de perto. E a partir dali, o Maracanã para mim era quase o quintal da minha casa. Sempre que possível, nos finais de semana, eu ia assistir jogos. Então, essa alma da torcida, da arquibancada, da geral, daquele mundo de festa, porque nessa época o Maracanã era uma festa e era o principal divertimento das pessoas no domingo. As pessoas que iam à praia saíam da praia para o Maracanã, ou as pessoas saíam dos seus pagodes e sambas na Zona Norte, pegavam o trem, desembarcavam em frente ao Maracanã, e era inclusive uma visão impressionante, porque os trens paravam naquela estação ali em frente e saía aquela massa de pessoas em direção ao Maracanã. Aquilo por si só já era emocionante. E quando você entrava no estádio e aquela torcida toda em uníssono, gritando o nome dos seus times, dos seus ídolos, aquilo era uma coisa empolgante, era uma coisa que era a alma do Rio de Janeiro, de certa forma. Existiam, claro, outras coisas, como o samba, o carnaval, a praia e uma série de outras coisas, mas o Maracanã era como se fosse o coração batendo na cidade, né? E quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, a primeira revista que eu tive acesso direto ao Maracanã como jornalista foi a Manchete Esportiva, que era uma revista muito importante, né? Era uma continuação da revista do esporte que eu colecionava quando garoto. Quando garoto eu colecionava, tinha a revista do esporte e a revista do rádio, que eram duas revistas da mesma editora, que tinham as suas estrelas, as matérias com seus ídolos, tanto do rádio, né, da música, quanto do esporte, do futebol. E aí, trabalhar na Manchete Esportiva foi entrar nesse mundo de conviver com os personagens, os ídolos, né, o campo de futebol como o centro do espetáculo, né, coisa que eu antes tinha acesso apenas de forma indireta, ou na plateia, ou colecionando revistas. E na Manchete Esportiva tinha assim, a seleção brasileira da crônica esportiva. Eram os principais jornalistas, Nelson Rodrigues, João Saldanha, o Washington Rodrigues, que tinha coluna também, Ney Bianchi, e uma série de outros jornalistas fantásticos que faziam parte da revista. E ali eu comecei a fotografar futebol, a fazer matérias com os jogadores, né? E não só no Rio de Janeiro, como a Manchete era uma revista nacional, eu viajava pelo Brasil inteiro fazendo matérias com os jogadores, né? Por exemplo, o Nunes, antes de vir para o Rio de Janeiro jogar no Flamengo, eu fui a Recife fazer ele no Santa Cruz.
Quer dizer, naquela época, como a televisão ainda não era uma coisa que tinha essa penetração que tem hoje na casa de todas as pessoas têm essa relação com a informação de forma imediata, a revista é que nutria esse espaço da informação. Então a revista trazia para as pessoas aqui do Rio ou do Sudeste informações do ambiente do futebol lá no Nordeste ou no Norte ou em outras regiões do país, em que as pessoas aqui mal conheciam. E o Nunes, nesse caso, como uma estrela em ascensão lá no Santa Cruz, logo depois veio para o Flamengo e se tornou um ídolo aqui, né? Você acha que esses personagens que você fazia, eles pareciam algum filme, assim, cenas de filme? Bom, assim, eu tenho uma formação anterior ao jornalismo em arte e em cinema. Eu era um grande frequentador da Cinemateca do MAN, então toda essa cultura do cinema estava impregnada na minha cabeça. Quando eu ia ao estádio e via aquilo na minha frente, tanto o espetáculo do futebol quanto das pessoas assistindo, com certeza que essa cultura do cinema, né, essa estética do cinema, essa abordagem dos personagens como Fellini, Eisenstein, Glauber Rocha e tantos outros, isso de alguma forma refletia no meu olhar. E vendo aquelas pessoas que tinham aquela dramaticidade, aquele sentimento de pertencimento aos clubes, né? Aquela idolatria aos jogadores e a forma de expressar isso, as pessoas eram muito diretas nos sentimentos, né? Nas expressões. Então isso para um fotógrafo era um prato cheio, né? Você, para qualquer lugar que você olhasse, de alguma forma você teria uma boa foto, né? É pena que nem todos os fotógrafos que iam aos estádios nessa época se direcionassem para esse ponto de vista. Não que fosse uma falha deles, mas é que o espetáculo do futebol atraía muito mais a atenção de quem produzia imagens do que esse contato com o entorno. E isso eu acho que é um diferencial nesse trabalho, no sentido de que eu, toda vez que ia ao estádio para fotografar, eu fazia questão de chegar bem antes para circular tanto na arquibancada, eu ia na arquibancada, andava na arquibancada, na geral, nos outros lugares, ou no gramado, fotografava os personagens quase sempre antes do jogo, porque durante o jogo eu tinha que trabalhar para quem me contratava, para as revistas ou jornais. Então, esses personagens, assim, sempre me encantaram muito, né? Tanto que hoje, quando eu vejo televisão e o futebol hoje se transformou num espetáculo televisivo, né? É quase um videogame, as pessoas veem mais futebol na televisão do que vão ao estádio, eu percebo a mudança nesses personagens. Não que os personagens hoje sejam menos interessantes ou que as pessoas não tenham seu valor, mas as pessoas são diferentes. O comportamento, a forma como as pessoas se expressam. Hoje existe uma influência muito grande do comportamento nos estádios europeus, talvez pelo fato de que as pessoas veem hoje muito mais jogos europeus pela televisão, e também imagino que depois da Copa do Mundo houve uma certa domesticação do estádio e das torcidas por uma série de imposições feitas pela FIFA durante a Copa do Mundo, e depois o próprio Maracanã e os estádios de futebol adotaram essas normas de comportamento, né? O estádio, tanto que hoje você tem poucas bandeiras, não tem mais papel picado, pó de arroz, como no caso do Fluminense. Quer dizer, tem uma série de coisas que antes eram marcas de cada torcida. O Fluminense com o seu pó de arroz, o Flamengo com aquela quantidade enorme de bandeiras. Me lembro que nesses anos 70, um momento de grande expectativa da torcida, que era pouco antes dos times entrarem em campo, é que as principais torcidas saíam dos túneis que davam acesso à arquibancada com aquelas grandes bandeiras gigantescas, e aquilo era um espetáculo maravilhoso. Aquilo levantava o ânimo dos torcedores, porque as pessoas se sentiam representadas por aquelas torcidas. Então tinham tanto o Flamengo quanto o Vasco, o Botafogo, o Fluminense,
antes de entrar em campo, aquelas torcidas saíam daqueles fossos carregando aquelas bandeiras gigantescas e aquilo fazia com que a torcida se preparasse e entrasse em êxtase para receber o time que pouco depois iria entrar em campo. Isso acabou, né? Quer dizer, isso hoje as pessoas, quando os times entram em campo, batem palmas para os times, como um espetáculo teatral e não mais como o que era esse coração, né, vibrante do Maracanã. Cada torcida tinha, além das bandinhas, né, das orquestrazinhas que tinham instrumentos de sopro, tinham também as suas baterias, que tinham origem nas escolas de samba, né? Então cada torcida tinha um toque diferente, assim como as baterias das escolas de samba também têm toques diferentes. Por exemplo, a torcida do Flamengo tinha muita presença da bateria da Mangueira. E agora o Museu da Pelada está se comprometendo aqui, porque o Ricardo Belial tem um projeto espetacular que ele fez, que é chamado Na Cara do Gol, e que o Museu da Pelada vai, como vem fazendo, assim, de desengavetar projetos. Isso aqui é uma história sensacional. A gente pode dar aqui rapidamente, só para ele falar sobre alguns desses... Olha só aqui a reverência, né? A reverência do torcedor. Pois é, porque esse trabalho ele é voltado para os torcedores, né? E então, poucas fotos mostram o gramado, que sempre foi visto como o palco principal do espetáculo. Para mim, nesse caso, os personagens e o palco principal são as arquibancadas e a geral. Aqui existe essa reverência do torcedor ao futebol, mas para mim, pelo próprio espaço que esse personagem ocupa na fotografia, ele é o personagem principal. Exatamente. Né? É ele que me interessa, né? Aqui o Careca, que era um torcedor tradicional do Fluminense, que ele se banhava de pó de arroz, e dizem até que morreu depois de tanto que inalou esse pó de arroz, né? Mas viveu por muitos anos e frequentava todos os jogos dessa forma, né? Olha isso aqui. Isso é a torcida do Flamengo e não apenas a torcida do Flamengo, todos os clubes ocupavam esse espaço no Maracanã, mas essa massa de gente e essa quantidade de bandeiras e papel picado, né, isso acabou no Maracanã, isso não existe mais. E esses personagens que são personagens anônimos da geral, da arquibancada, me lembram um pouco pelo seu gestual, até aquelas gravuras do Debré, as gravuras do século XIX, que ainda mantinham essas características, né? A ideia do projeto até, né, é que tenham mais fotos PB, né? Sim, eu prefiro para ter uma unidade mais dos anos 70, que essas fotos mais antigas dos anos 70 eu vejo como uma arqueologia do futebol carioca, uma arqueologia social do futebol carioca, com esses personagens, com o espaço das arquibancadas e das gerais. Esse sofrimento que você fala, né? Esse gesto, esse, né? por exemplo, é um torcedor do Bangu, né? O Bangu hoje não tem, infelizmente, mais essa presença tão marcante no campeonato, assim como o América tem torcedores do América, né? Esse é um torcedor solitário do Bangu, sozinho na arquibancada, né? Isso, para ter uma ideia, é um jogo do Flamengo e Botafogo, mas isso é a torcida do Botafogo, a quantidade de gente que tinha nem no final estádio. devia ser. Não, é um jogo de meio de campeonato, né? Mas hoje você não vê mais isso. Isso é uma coisa até meio cinematográfica, esse olhar misterioso do torcedor entre as grades, né? Me lembra um pouco isso, músicos das torcidas. A presença do radinho de pilha, né? Tão comum entre os torcedores, isso hoje também lindo, acabou. É lindo demais, é lindo demais. Isso aqui é uma poesia, esse livro aqui é uma poesia. A presença da polícia também é um dado interessante, porque um revólverzinho 38, né? Resolvia, né? Resolvia. Hoje a polícia anda com fuzil, com R15, né? Já teriam tomado essa arma dele hoje. Olha isso, que lindo, cara. Essa entrega, né? Essa emoção, né? Do torcedor. Esse é o Careca de novo. Esse é o Careca, né? Olha isso. Esse é um botafoguense. Também já morreu, parece. Já morreu também, Olha na cara do gol. Exatamente. Esse projeto aqui, vocês podem anotar aí, vai sair, a gente vai conseguir lançar esse livro, porque isso aqui é uma obra-prima, né?
Esses personagens, você vê que assim, a presença, por exemplo, da cultura afro-brasileira, um livrinho de Oxum, o cachimbozinho, uma camisa de tricô contrastando com uma cara bem máscula, bem popular, né? Não há uma contradição entre a camisa de tricô e o fato dele ser um homem, né? É verdade, nesse mágico, sentido, né? até do machismo mesmo, Olha só, né? Assim, os personagens realmente... A gente fez uma entrevista com o Santa Cruz, o Valderrama e a Zica. E eles falaram, né? Nos expulsaram da nossa própria casa. Né? Exatamente. Isso aqui, olha, sinceramente, é para ver babando, né? Tem que ver com babador, porque é lindo demais. Então, quer dizer, o seu trabalho é digno mesmo de estar numa... Isso aqui é uma situação que hoje é impensável, não só no Maracanã, mas em todos os estádios brasileiros. Você vê um torcedor que, após uma vitória do Flamengo e de um campeonato, entra em campo para pagar uma promessa de joelhos com uma vela, e o policial vai tranquilamente pedir a ele que se retirasse do gramado. Quer dizer, ele hoje, de torcedor algum, teria acesso ao gramado. Caso isso acontecesse, seria espancado e jogado nas masmorras sem menor chance de sobrevivência. A policial era flamenguista. Provavelmente.